Saudações! Hoje nós vamos comentar sobre o importante discurso que o presidente Lula proferiu no dia 16 de novembro de 2022 na Conferência do Clima, na COP27, realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito. Ele ainda não tomou posse, mas ele já mostra para que veio. E exatamente num contexto internacional em que há uma escassez de lideranças capazes de conduzir uma agenda global que envolva o interesse de toda a humanidade e não apenas de um próprio país ou de um próprio grupo de países. Então, em primeiro lugar, é importante a gente destacar que o Brasil sempre foi um país respeitado em termos da sua presença na agenda ambiental. Quer dizer, sempre é um pouco de exagero, porque na verdade o tema ambiental ele começou viciado, quando o Clube de Roma, que era um clube que reunia os países ricos, começou a tratar essa agenda de uma forma a desconsiderar o problema dos países pobres. E naquele momento, a crítica que se fez, isso nós estamos falando da década de 1970, então, quando o Clube de Roma criou toda uma agenda ambiental, essa agenda foi muito mal recebida pelos países subdesenvolvidos porque ela bloqueava o desenvolvimento das nações pobres. Só que isso começou a ser revertido 20 anos depois, quando o Brasil sediou a Rio 92. Naquela época, o Brasil vivia sob o governo Collor. O governo Collor estava com grande instabilidade já, ainda não era o processo do impeachment que levou a sua queda, mas era um momento em que o Brasil já tinha, com o Itamaraty, com uma equipe de diplomatas muito sérios, desenvolvido uma série de concepções sobre o tema. E naquele momento o Brasil tinha lideranças indígenas, lideranças populares. Nós tivemos o assassinato de Chico Mendes, que foi um líder sindical associado também à temática ambiental, que chocou o mundo naquele contexto. Então, naquele momento, o Brasil ganhou referência de que ele é um país que sempre tem que ser consultado num tema ambiental. Entretanto, essa referência do Brasil, ela passou a ter um certo questionamento durante o governo Bolsonaro. E aí foi uma decisão do governo de realmente abandonar essa postura. Por quê? Porque depois da Rio 92, nós tivemos o governo FHC, que manteve, do ponto de vista internacional, o Brasil nos debates, liderando esses debates dessa agenda. Nós tivemos com o Lula o Brasil seguindo esse caminho, então destaque aqui do Lula, quando ele participou da COP15, que foi em Copenhague, em 2009, na Dinamarca, a postura do Brasil foi muito assertiva e o Lula mostrou que veio para, inclusive, ajudar a liderar nesse sentido. E ele apresentou resultados reais. Quando veio a crise de 2008 e 2009, os países só falavam em corte de gastos. E o Lula falava exatamente o contrário, que era nesse momento da crise que era preciso colocar o dinheiro na economia para investir em educação, para investir em projetos sociais, para investir no meio ambiente. O resultado é que o Brasil ficou consolidado enquanto referência na área ambiental. Tanto que já no governo da Dilma teve a Rio+20, que foi, no caso, em 2012, e que o Brasil continuou mantendo ali a sua referência, a sua liderança nessa agenda ambiental. Só que nós tivemos uma série de retrocessos desde a deposição da Dilma em 2016. E o governo Temer afrouxou muita coisa, cortou muitos recursos nessa área, mas nada pior do que o governo Bolsonaro, que ele tratava a natureza como inimiga. Ele chegava a dizer claramente que não faria 1 centímetro de demarcação de terras indígenas. No governo dele, nós tivemos uma série de escândalos de garimpo que explodiram na Amazônia, garimpeiros que, sem nenhuma preocupação com o meio ambiente, acabaram, inclusive, sendo envolvidos ali em desastres ambientais, em lugares ali que você usa metais pesados e torna a região irrecuperável. E tudo isso foi desgastando a imagem do Brasil, a ponto de que Bolsonaro ele era um líder internacional que nenhum líder do planeta queria aparecer ao lado dele, com raras exceções, como por exemplo o príncipe da Arábia Saudita, que é acusado de ter mandado esquartejar um jornalista, o presidente da Hungria, que é bastante controverso por suas posições de extrema direita, e o Putin, que no momento da guerra da Ucrânia
ele precisava de apoios internacionais, por mínimos que fossem, e o Bolsonaro, que estava isolado, queria qualquer pessoa que pudesse sair na foto do lado dele. Então, o governo do Bolsonaro rejeitou a participação nas conferências do clima, porque ele se alinhava com a postura do governo do Donald Trump, que é o negacionismo da crise climática. Então, existe aí uma série de agendas obscuras financiados por setores da economia que não querem fazer uma economia de baixa emissão de carbono. Então existe todo um discurso complicado, que é um discurso que nega a participação humana nas mudanças climáticas, nos efeitos que isso tem para os continentes, para os países, e isso tudo fez com que essa agenda retomasse agora com a vitória de Lula. Então, Lula, ele sequer tomou posse ainda, mas ele já é saudado como uma grande liderança. Tanto que a frase que tomou conta dos jornais do mundo inteiro é: o Brasil está de volta, o Brasil voltou. E o que Lula falou nesse discurso que é tão importante? Em primeiro lugar, que é muito interessante o governo do Egito fazer um convite direto ao presidente Lula para ele estar presente, né? Então, o presidente egípcio, o Sisi, ele fez toda uma propaganda em torno disso, no sentido de divulgar o Egito como uma civilização milenar que já tinha respeito pelo meio ambiente. E eles foram muito inteligentes, porque realmente, se a gente citar trechos da Confissão Negativa, que são uma espécie de 10 mandamentos do mundo egípcio, só que não são 10, são 42. Então essas 42 confissões, uma delas diz: eu não poluí as águas do Nilo. Então tem uma série de coisas que hoje a gente chamaria de ambientais, né, de sustentáveis, que estão presentes ali na própria moralidade religiosa dos egípcios antigos. Então o vídeo publicitário que o governo do Egito fez enfatizava que o Egito, como uma civilização milenar, sempre teve essa preocupação. Mas nós não vamos falar do Egito, nós vamos falar do Lula. E aí, o que o Lula, então, apresenta no seu discurso? Primeiro que, veja só, a escassez de líderes hoje não traz uma coisa nova a ponto de inspirar a confiança das pessoas, dos países, das organizações, dos empresários comprometidos com essa agenda do desenvolvimento sustentável. O Lula deixou muito claro alguns pontos que são importantíssimos. Por exemplo, como nós dissemos anteriormente, a agenda ambiental ela surge como uma agenda que bloqueava o desenvolvimento dos países emergentes, dos países que na época eram chamados de terceiro mundo. Então, existia um preconceito muito grande com essa agenda nos países que precisavam desenvolver sua economia, porque tinham pobreza, tinham subdesenvolvimento, tinham miséria, tinham falta de indústria. E os países ricos, que já tinham poluído, já tinham destruído as suas florestas, estavam agora usando o discurso ambiental não para proteger a natureza, mas para evitar com que novos países se desenvolvessem. E o Brasil aprendeu muito com isso, e o Brasil foi moldando o conceito e abraçou a ideia do desenvolvimento sustentável, que significa o seguinte: equilibrar a proteção do meio ambiente com o desenvolvimento. E o Lula traz no seu discurso isso muito forte, porque ele fala o tempo inteiro que não há contradição entre combater a pobreza e defender o meio ambiente e reverter o processo de mudança climática. Bom, é interessante isso porque pode parecer uma coisa comum, mas não é, porque isso, por muito tempo, foi uma espécie de tabu, porque sempre se procurou relativizar a soberania dos países com relação às suas florestas. Eu estou falando aqui dos países subdesenvolvidos. Isso não entra na agenda, por exemplo, internacionalizar os parques nacionais que existem nos Estados Unidos, os parques nacionais europeus. Eles sempre falam da internacionalização das florestas dos países tropicais. Tanto que surge todo aquele discurso: a Amazônia é o pulmão do mundo, todo esse tipo de coisa, precisamos intervir. E isso, para quem desconhece a geopolítica, existe uma malandragem por trás disso. Porque se você quer derrubar um governo, você precisa criar um pretexto. E na época, eles usavam muito o pretexto do desrespeito às minorias, dos direitos humanos,
E por um tempo houve uma tentativa de colocar também a pauta ambiental como motivo para você intervir em países. Claro que a gente sabe que quando os Estados Unidos, quando os países europeus, os países da OTAN especificamente, intervêm em um país, não é para defender minoria, não é para defender direitos humanos, é em geral para roubar petróleo ou para derrubar algum inimigo que esteja ali no percalço dos seus interesses geopolíticos e geoestratégicos. Então, havia sempre esse temor de que a agenda ambiental pudesse ser usada dessa forma. Mas o que Lula faz? Ele deixa claro no seu discurso que o Brasil jamais renunciará à sua soberania sobre a Amazônia. Que a ajuda externa ela é bem-vinda, mas que o Brasil é soberano e o Brasil não vai aceitar qualquer questionamento dessa sua soberania. O Lula, no seu discurso, ele fala de uma série de questões que são extremamente pertinentes, como as tensões geopolíticas e a volta do risco de uma guerra nuclear. Bom, vocês conhecem aqui o conteúdo do nosso canal. Se você está chegando agora, dá uma analisada aqui que você vai ver o quanto a gente acompanha esse conflito da Ucrânia. O Lula fala também dessa questão da crise de abastecimento de alimentos, de energia, a erosão da biodiversidade e o aumento das desigualdades. Então, tudo isso que ele coloca aqui são temas que se concatenam com outro conceito de mundo, com a ideia de que é possível você combinar todas essas agendas para algo maior. Então, o Lula foi tratado, conforme ele chegava ali, ele era ovacionado por onde ele passava. Ele foi tratado como uma espécie de salvador. Olha que coisa, porque o que aconteceu no Brasil durante o governo do Bolsonaro foi tão trágico, foi tão violento com relação à Amazônia. Vamos lembrar que o seu antigo ministro Ricardo Salles dizia abertamente que agora é a hora de passar a boiada. E a gente sabe que no linguajar o que ele estava se referindo a passar a boiada significava que agora todo mundo ia poder desmatar, ia poder poluir, ia poder destruir a natureza sem que o governo fiscalizasse, que o governo fizesse vista grossa. E todos nós sabemos que foi exatamente o que aconteceu. Nós tivemos o caso do assassinato do Bruno Pereira e do Dom Philip, que eram dois ambientalistas. Um era funcionário do IBAMA, que teve que se demitir para poder continuar lutando pelas causas ambientais que ele acreditava, e outro que era exatamente o Dom Philip, que trabalhou ali para várias imprensas internacionais, especialmente para a BBC, e fez uma série de reportagens críticas, estava preparando uma sobre a situação do Vale do Javari, que foi exatamente onde eles acabaram sendo assassinados, e até hoje não se chegou a uma conclusão do que aconteceu. Lula também, no seu discurso, ele fala sobre o perigo do avanço da extrema-direita autoritária e antidemocrática, e ele enfatiza que a extrema-direita é a porta-voz do negacionismo da mudança climática. Quem não assistiu ainda, recomendo que assistam aquele filme Não Olhe Para Cima, que o Leonardo DiCaprio ele interpreta um cientista que descobriu que um cometa vai cair para a Terra e os negacionistas dizem que não olhe para cima, que isso é tudo fantasia, né? Então é muito parecido com o que a gente vive hoje e, portanto, extremamente válido para a gente ver como que se comporta os setores de extrema-direita que costumam a negar coisas óbvias, negar a própria vitória que foi verdadeira do presidente Lula, que agora eles tentam fazer uma operação golpista para inviabilizar a consolidação da vitória do Lula aqui no Brasil. Muito parecido com o que fizeram com a invasão do Capitólio pela derrota de Trump nos Estados Unidos e pela vitória de Biden. Então, o que acontece? O Lula, ele apresenta também alguns dados que eu acho que vale a pena a gente dizer. Então, ele diz que entre 2004 e 2012, a taxa de devastação da Amazônia foi reduzida em 83% e o PIB agropecuário cresceu 75%. O que ele quer dizer com essa estatística? Que não há uma contradição entre crescer a agropecuária e preservar o meio ambiente reduzindo o desmatamento. E nesse sentido ele se compromete com que até 2030 o Brasil alcance a taxa do desmatamento zero. Então, é claro que quando a gente fala em desmatamento zero, não significa que você não vai poder carpir o quintal da sua casa, não é disso que você está falando. Você está falando
da proteção de certas áreas que são irrecuperáveis. Então, se você devasta algumas regiões ali da Amazônia, elas não vão ter forças necessárias, porque todo o redor delas já foram devastados, para se recuperar. E é importante a gente dizer que o Lula também menciona outros biomas. Ele fala do Pantanal, ele fala do Cerrado, ele fala da Caatinga, que todos esses estão ameaçados também pela expansão da fronteira agrícola, principalmente pecuária, na forma predatória com que se construiu uma certa cultura aqui no Brasil, principalmente essa que foi enfatizada pelo governo Bolsonaro. Então, é perfeitamente possível, aliás, é necessário com que você proteja o meio ambiente, porque senão não existe agricultura. Como que você vai ter rios se você destrói a mata ciliar? Se você não tem rios, você não tem como irrigar a produção agrícola. Se você não tem matas de proteção ao redor dos rios, esses rios eles secam. Nós temos o problema de assoreamento, nós temos o problema de uma série de consequências, como, por exemplo, as ilhas de calor, como, por exemplo, as chuvas ácidas, que isso se manifesta principalmente nos ambientes urbanos, e também nós temos uma pressão sobre os aquíferos, que os aquíferos eles só são recarregados quando você tem um ciclo completo da chuva. Então, todo esse processo das precipitações está ligado a um ciclo que, se você desmata a Amazônia, você sente a diferença na agricultura de São Paulo, você sente a diferença na agricultura no Rio Grande do Sul, porque a natureza está toda integrada. As fronteiras são artificiais criadas pelos seres humanos por fatores políticos. Mas, em termos de natureza, tudo isso forma um elo, forma uma integração. Então, eu quero deixar bem claro uma coisa, eu defendo o desenvolvimento, eu sou um desenvolvimentista. Entretanto, eu acho necessário que esse desenvolvimento ele olhe para a economia do futuro. Na economia do futuro, o Brasil pode ganhar muito mais com a sua biodiversidade, que é a floresta em pé, que é a diferença, as grandes diferenças que você tem de espécies aqui, que permite que aqui a gente tenha plantas, tenha animais, tenha seres vivos, né, desde fungos até mesmo bactérias, que possam ser bastante úteis para a ciência, para o desenvolvimento de remédios, para o desenvolvimento de produtos de higiene pessoal, produtos cosméticos e todos os tipos de outros recursos dos quais a gente sequer imagina as possibilidades que se abram. Então, o Brasil ele precisa entender que a própria devastação da natureza pode abrir a possibilidade para surgir novas pandemias. Então, quando você destrói certas regiões que têm um equilíbrio, os organismos e micro-organismos que vivem lá vão procurar outro ambiente. E às vezes eles vão acabar achando um hospedeiro no próprio ser humano, e aí nós temos o surgimento de uma nova epidemia que pode se tornar uma pandemia. Lembrando que o Lula deixou claro, inclusive, o que aconteceu no Brasil de 700 mil brasileiros terem sido mortos pela negligência e pela política negacionista da ciência do governo Bolsonaro. O discurso do Lula, ele menciona as desigualdades. Então, ele menciona a situação da África, ele faz uma crítica também aos países europeus e aos Estados Unidos, no caso, os países desenvolvidos, e ele traz a questão de que o Brasil está pronto para sediar a COP30, né, que seria, no caso, se não me engano, em 2026. Então o Lula já lançou a candidatura do Brasil. E aí o Lula também ele traz uma série de outras coisas com relação à importância do agronegócio para a economia brasileira, e que esse agronegócio ele tem que estar associado também à segurança alimentar da população. Então nós precisamos garantir com que a fome seja um elemento a ser combatido também internacionalmente, não apenas pelos países, e que isso volte para a agência global. E aí o Lula ele anuncia uma agenda de cooperação com os países da Amazônia, então Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela,
que pertencem à OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, com o objetivo, então, de poder garantir com que a gente tenha um diálogo com essas nações que também são nações amazônicas. Lembrando que por mais que o Brasil seja o país que tem ali mais de 60% da Amazônia em seu território, o Brasil tem que dividir responsabilidade com aqueles que também são soberanos sobre 40% aí do território da floresta tropical equatorial úmida, que é a nossa Amazônia. Então é importante, por mais que a Amazônia chame atenção, também a gente destacar a situação drástica que vive o Cerrado, que é a região onde mais se expande hoje o agronegócio. Então o Cerrado ele é uma forma de floresta bastante diferente da Amazônia. Ela é muito mais aberta, ela tem algumas árvores que elas não aparecem para cima do solo, muitas delas têm raízes muito profundas porque elas buscam água numa profundidade maior, mas o Cerrado é uma região que está no centro do Brasil. O mesmo acontece também com a Caatinga, que por mais que pareça que é uma região seca, desolada, a Caatinga tem um tipo de vegetação que sobrevive àquelas condições e que hoje está também ameaçada, com o risco de uma grande desertificação. E para a gente completar também, o Pantanal foi uma das regiões mais castigadas nos últimos tempos com os incêndios e também com a expansão do agronegócio. E aí eu pergunto, mas o que isso tudo nós podemos aprender, no caso, com experiências históricas para resolver essa questão? Bom, eu citaria o Antigo Egito. Então é muito interessante que o período das pirâmides, que é o chamado Reino Antigo, que é o auge de quando o Egito, o poder faraônico estava centralizado, o poder faraônico estava no seu apogeu, essas pirâmides foram construídas quando o Egito não tinha inimigos externos, quando o Egito estava numa situação de boa estabilidade econômica, e aí com isso o Egito conseguiu direcionar os recursos próprios para construir essas obras que duraram, quiçá dure por toda a eternidade. Agora, o que eu acho importante nós mencionarmos com relação a isso é que quando houve uma mudança climática, aquela sociedade que foi capaz de organizar as pirâmides, ela colapsou. Então houve uma série de revoltas sociais e o Antigo Egito se fragmentou. Claro que no momento seguinte ele foi reunificado, o Estado faraônico foi restabelecido. Mas quando a gente estuda em uma perspectiva de longa duração, nós vemos que as mudanças climáticas elas são fatores naturais e que acabam destruindo civilizações, acabam destruindo povos. E porque isso acontece de forma natural, não significa que também não aconteça com a interferência humana, que é o que os estudos atuais mostram. E aí, portanto, essa experiência do Antigo Egito e de outras civilizações nos ajudam a compreender como a gente pode salvar esse planeta que hoje é a nossa única casa. Não dá para a gente esperar que no futuro a gente vá viver com uma imigração para Marte ou para outro planeta. Não. Isso pode até acontecer, mas lá jamais será a Terra. Por mais que Marte seja um lugar com potencial, lá não tem as cachoeiras que temos aqui, não tem as geleiras que temos aqui, não tem as montanhas que temos aqui e não tem a abundância de vida e de biodiversidade que a gente tem e que se a gente não cuidar, nós vamos perder. Agora, eu quero fazer um comentário adicional. Se você quer conhecer o Antigo Egito, eu quero apresentar para vocês duas coisas. Em primeiro lugar, o nosso canal Farol de Alexandria, do qual eu também sou coordenador e que trata de temas como história e arqueologia. Mas, dessa vez, nós estamos organizando uma expedição arqueológica para o Egito, em que você poderá conhecer o país que agora Lula está lá discursando. Você pode conhecer o berço da antiga civilização, mas não só isso, você irá conhecer com um professor doutorando em arqueologia e que conhece a realidade daquele lugar, conhece a história e a arqueologia do Antigo Egito e vocês vão poder ter acesso a lugares que turistas não vão e ainda o certificado de um curso que vai lhe capacitar para poder falar cada vez mais sobre essa antiga e gloriosa civilização que hoje ela está ali inteira se renovando como um país moderno, um país que busca tratar
das agendas globais, mas que no passado foi o berço da civilização e trouxe grandes inovações para o mundo, como disse o presidente Lula na própria abertura do seu discurso. Então, vamos conosco para o Egito, eu vou colocar aqui o link para vocês, entrem em contato conosco e sigam a nossa página, tanto aqui quanto no Farol de Alexandria. Valeu e até a próxima!